Senhoras e senhores, meu nome é Lucas Rosa e você está no Papo de Autor. E esse aqui é o primeiro vídeo do meu quadro aqui no canal, onde a gente vai falar de ciência e literatura. Aprender sobre ciência pode te ajudar a construir mundos mais ricos e histórias mais envolventes. Então vamos falar sobre o futuro depois da vinheta. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre um aspecto do mundo do futuro que pode dar ideias legais para suas histórias. A gente vai falar sobre armazenamento de dados. Parece a coisa mais chata do mundo, eu sei, mas fica comigo que vai ser legal. A gente vive em um mundo cada vez mais dependente de dados virtuais. A gente usa vídeos no YouTube para aprender sobre todo tipo de assunto. A gente conta a história das nossas vidas, minuto a minuto, nas redes sociais. Nossas vidas, nosso trabalho, nossa história está, em boa parte, no reino digital. E uma coisa que nem todo mundo para considerar é que esses dados ocupam espaço físico, eles precisam ser armazenados em algum lugar. A internet, por mais que pareça às vezes, não é um espaço mágico, ela precisa estar sendo hospedada em algum lugar. Os dados precisam estar sendo armazenados em algum lugar. Diversas gigantes do mundo da tecnologia já utilizam tipos de armazenamento específico para dados que são acessados pouco. São chamados cold storage, ou armazenamento frio. O mais utilizado hoje em dia são em formato de fitas magnéticas. Em 2013, o Facebook construiu um prédio inteiro dedicado apenas a esse tipo de armazenamento. Esse prédio inteiro ia conseguir armazenar até 1 exabyte de dados. O que diabos é um exabyte? Vou te mostrar a escala inteira, mais fácil. Basicamente, cada classe contém 1000 da classe anterior. 1 gigabyte são 1000 megas, 1 tera são 1000 gigas, etc. Até aí, a maioria das pessoas que usa computador já está acostumada. Além disso, nós temos o peta, o hexa e o zettabyte. E o yottabyte, mas ele ainda é teórico até onde eu pesquisei. Tipo, ele ainda não foi alcançado. Enfim, um exabyte parece coisa pra caramba, né? São 1 milhão de terabytes. E de fato, é bastante coisa, mas precisou de um prédio inteiro para isso. O volume de dados no mundo todo, em 2018, era de 18 zettabytes. Lembrando, cada zeta são 1000 hexas. Ou seja, o Facebook precisaria de 18 mil prédios para conseguir armazenar toda essa informação. Haja espaço! Mas o problema é muito maior do que isso. Porque a gente tem produzido dados numa velocidade cada vez mais alta. De fato, a maioria dos dados da espécie humana foi produzida nos últimos anos. Então, seguindo essa tendência de crescimento, já se estima que até 2025, o volume de dados no mundo vai ser de 175 zettabytes. E as coisas só vão ficar piores. 2025 já tá ali, cara, não falta muito tempo. Se a gente for depender das tecnologias atuais de armazenamento, só tem 2 cenários possíveis. Ou a gente não vai ter capacidade de construir centros de armazenamento suficientes, seja por falta de tempo ou de espaço, ou a gente vai ter que aceitar que parte dos dados produzidos pela espécie humana de tempos em tempos vai ter que ser descartado. Ambos são pano para manga para histórias super interessantes. Por exemplo, um monumento histórico sendo ameaçado de ser derrubado pela prefeitura para construir mais um dos infinitos centros de dados para alimentar a sempre voraz internet. Ou uma jovem morando em 2060 que vai ter que lidar com o fato que o perfil de Facebook do seu pai, seu falecido pai, vai ser apagado na limpeza anual. E esse perfil contém várias fotos, memórias, postagens que são extremamente importantes para ela ajudar a lidar com o luto. Mas eles vão ser limpados, então essa personagem vai ter que se confrontar com essa realidade de alguma forma. De ter que viver sem esse conforto. Ou seja, só de extrapolar esse problema que a gente tem no presente, a gente já consegue bolar muitas histórias. Mas é claro que eu não ia embora sem deixar com vocês um material bem sci-fi, bem ficção científica. Felizmente, existe uma solução sendo desenvolvida. Uma maneira de armazenamento muito mais eficiente, capaz de condensar informações a nível microscópico. Uma que não foi criada pela gente, e sim pela natureza, o DNA. Sim, DNA, material genético, que está dentro das suas células e forma quem é você. O DNA, ele nada mais é do que uma forma de armazenamento de informações. A gente tem dentro de uma molécula muito pequena todas as informações que fazem você ser você. Sua altura, seu cabelo, sua cor de cabelo, sua cor dos olhos, sua personalidade, sua predisposição a doenças. Pelo menos uma parte disso tudo está no seu DNA. E melhor, você tem trilhões de cópias dessas informações, porque cada célula sua contém todo esse material genético. Todas as informações que fazem você
estão dentro de cada uma das suas células. Ou seja, o DNA consegue conter muita informação num espaço bem pequeno. E a gente já sabe sintetizar DNA com a sequência que a gente quiser. Então, tudo que a gente precisa é pegar os dados digitais, que são em código binário, e converter eles para o código do DNA, que é um código composto de 4 aminoácidos. Mas isso é para aula de biologia, relaxa, você não precisa saber. Você também não precisa saber que tiveram que bolar uma forma de converter esses dados binários para uma outra base, porque senão não ia casar certinho e blá blá blá. Enfim, Tecnobubble, você pode ir atrás depois se você quiser. Mas enfim, tudo que você precisa fazer, como eu estava falando, é converter esses dados digitais para dados de DNA e tadã, você tem armazenamento. Essa tecnologia ainda está bem no início, mas já tem umas coisas super legais sendo feitas por aí. Em 2012, cientistas de Harvard colocaram 70 milhões de livros dentro de uma molécula de DNA. E desde então as coisas só ficaram mais legais. Os cientistas já conseguiram, inclusive, colocar um GIF dentro de uma molécula de DNA e depois ler ele de volta. Eles conseguiram extrair do DNA de volta o GIF e reproduzir ele em qualquer computador. Você pode, inclusive, colocar isso dentro de células vivas, e os cientistas fizeram isso. Esse GIF foi colocado em bactérias e depois extraído delas. Enfim, essa tecnologia pode conter tanto o problema quanto a solução para questões da sua história. Talvez o seu protagonista viaje para o futuro de alguma forma e precise de uma informação que vai estar armazenada em uma molécula dessas. Só que talvez o futuro tenha sido destruído. E o DNA, ele é uma molécula meio instável. Se você não guardar ele, se não preservar ele direito, ele vai degradar. Então, talvez, quando o seu protagonista chega lá, essa informação já foi parcialmente corrompida. E ele vai ter que reconstruir isso de alguma forma. Ou talvez você queira apenas colocar isso como um detalhe legal para temperar o mundo da sua ficção científica. Quando a gente conhece as coisas, tudo é possível. Espero que tenham gostado, muito obrigado, fontes nos comentários e até a próxima!